Então hoje a gente vai para mais uma das nossas aulas teórica e prática. Hoje a gente vai falar um pouquinho do movimento da arte pop ou da pop art, né? É uma arte que a gente está muito inserido nela e ela está inserida na nossa sociedade, mas nem sempre a gente consegue observar, né? Mas ela está em todos os lugares e é uma arte muito contemporânea, né? A arte pop ela surge nos Estados Unidos e na Inglaterra em 1955 e se converte num estilo característico dos anos 60. O termo pop art é uma abreviação da palavra em inglês da arte popular ou popular arte. Então, ela foi utilizada pela primeira vez em torno de 1954 para denominar uma arte popular, que estava sendo criado em publicidade. Ela também foi construída a partir do desenho industrial, nos cartazes, revistas ilustradas. Ela representava os camponeses da época, também um pouco mais dessa cultura popular, e uma influência na vida cotidiana da segunda metade do século XX. Então ela era uma arte que voltava a ser figurativa, né? E ela também entra em oposição ao expressionismo abstrato que dominava a cena da estética no final desse século, né? No final da Segunda Guerra Mundial. Sua iconografia era a televisão, as fotografias, os quadrinhos, o cinema e a publicidade. Então, essa arte é uma arte que vem, como eu já falei, dentro de uma perspectiva mais de publicidade, né? A gente vê muitas publicidades com essas características da arte pop, ou da pop art. E aí a gente vê aqueles retratos da Marilyn Monroe, com aquele cabelo rosa, amarelo. A gente vai ver algumas artes que se usa, digamos, um recorte da fotografia junto com textos publicitários. A gente também vai ver isso muito na televisão, no cinema. Então é um novo estilo de arte. E aí a gente já está falando de uma arte diferente da arte que a gente vem até agora estudando. Porque é uma arte que a gente já mistura, né? O anúncio publicitário, a gente já tem uma arte que tem uma escrita que fala também, uma arte também que a gente pode trazer os elementos recortados, né, chapados, aquele rosto de uma fotografia com aplicação de cores chapadas, desenhos repetidos. Então a gente começa a pensar numa arte visual diferente da arte que a gente já havia assim construído e pensado até então. É uma arte totalmente contemporânea para o mundo contemporâneo, onde que ele é um mundo que as pessoas começam a ter esse mercado consumista, né? Onde que a gente começa a ver a propaganda e sentir vontade então de adquirir determinado produto e tal. Então ela já começa também a ser pensado, né? Eu diria que ela é até um pouquinho de uma arte pensada mais enquanto indústria, né? No que a gente chama de cultura industrial, e é uma arte um pouco voltada à questão realmente do anúncio, da publicidade, e ela tem essa base também, né? Mas é uma arte que é acima de tudo figuratista e com muitos letreiros também, ok? Olá pessoal, então hoje a gente vai para nossa aula prática. A gente vai para a aula prática da pop art. E eu proponho hoje a vocês trabalharem na arte pop. É o que eu havia falado antes, a questão dos anúncios, de como essa arte muda nesse momento, né? Que a gente traz mais o figuratismo, a gente vai trabalhar também com as questões dos anúncios.
Então, eu diria que a gente pode estar, através das revistas, recortando algumas imagens e a gente montar uma arte, então, a partir desses recortes. Então, a gente pode, eu trouxe breves exemplos aqui, mas eu sei que vocês têm um bom tempo para essa aula, então a gente pode estar trabalhando de forma que vocês possam construir, né, hoje esse trabalho em cima da pop art. E aí então eu sugiro a vocês a gente trazer alguns recortes de revista. Primeiro a gente vai lá, recorta o que vocês acham interessante, mas eu não queria que fosse assim aleatório ou sem sentido. Eu queria que vocês pensassem o porquê que vocês estão recortando determinada figura, o porquê que vocês estão falando de determinada desenho e por que vocês vão buscar. Então aqui a gente pode estar fazendo da seguinte forma, a gente pode estar pensando em pegar esse exemplo aqui, a gente vai recortar, a gente vai colar essa mulher aqui, e aí eu posso ainda estar usando um fundo com lápis de cor ou com tinta, pintando, né? Que aí eu deixo livre para vocês escolher o que vocês preferem. Se vocês quiserem, além dessa mulher, trazer mais um elemento, eu vou trazer essa arara aqui. Eu vou trazer e vou colocar junto com essa mulher e juntamente com esse outro desenho, essa foto aqui do lado, com essa fragrância, com o vaso de flor. Mas eu tenho que dar um sentido. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso colocar algo aleatório e não pensar no que eu gostaria de falar através do meu anúncio ou da minha crítica que eu estou fazendo relacionada a alguma coisa. Então, eu posso estar falando que a gente precisa preservar os animais, um exemplo. A gente precisa preservar a flora, a fauna. A gente precisa preservar. E a gente tem que fazer um link, né? Não pode ser alguma coisa aleatória, né? Sem conexão. Então, o que essa mulher representa com a questão da arara e do próprio vaso de flor? Então, eu trouxe essas três figuras aqui, mas o que eu quero que vocês pensam antes de fazer o recorte, antes de vocês buscar as imagens de vocês, pensar assim, eu gostaria de fazer alguma coisa com referência à arara, da preservação, da Amazônia e tudo. Então, eu já tenho que pensar nessas questões, o que eu vou querer recortar, o que eu vou querer. Lembrando também que nessa arte a gente pode ter a escrita. Então, vocês depois de fazer a colagem, depois de fazer esse fundo, eu sugiro que vocês escrevam. Quem quiser, pode fazer até uma letra mais desenhada, né? Então, a gente pode estar pensando numa letra onde que vai ser desenhada por vocês. E aí a gente vai estar complementando a nossa arte com uma escrita também. Pode a gente dar uma ênfase para, digamos, para a palavra, né, para o título, e depois eu ainda estar trazendo uma escrita dizendo preocupação com a Amazônia, enfim, com a flora e com a fauna, e toda uma sugestão assim, com cunho, né? Vocês podem estar fazendo uma crítica, vocês podem estar fazendo uma propaganda com determinado momento. Mas a questão a gente trabalhar um pouquinho de forma que, como que a gente trabalha nessa arte pop, ou nessa pop art? Como que a gente vai trabalhar essa arte aqui, né? Então, eu sugiro a vocês a gente estar pensando nessas questões de depois da montagem da nossa arte aqui, a gente também ainda pode trazer alguma escrita, ok? Então, boa aula e façam coisas bem criativas, questões, aproveitam que essa é a hora de vocês poder, através das imagens, se expressar o que vocês pensam e o que vocês sentem,
porque todo artista tem essa possibilidade. Através da sua arte, ele pode expressar o que ele tem vontade de falar, ok? Até mais então.